O curso de jornalismo, UBM, promoveu o evento Operação Lava Jato, Justiça, Mídia e Democracia, na edição 2017 do Canal Aberto. O evento contou com a participação de especialistas no tema. A corrupção tem que ser combatida? Tem que ser combatida. Agora, dentro da lei e respeitando a Constituição. Não é o que acontece com a chamada Operação Lava Jato. E outra coisa, estudantes de direito, peguem a Constituição e peguem os códigos. E onde está ali descrita a competência de juízes, eu quero ver se vocês descobrem o verbo combater. Compete ao juiz tal, combater não sei o quê. Vocês não vão encontrar esse verbo. Juiz não tem que combater coisíssima nenhuma. Juiz tem que aplicar a norma ao fato que lhe é levado no processo e julgar de acordo com a prova dos autos. Juiz que vai à televisão dizer combate à corrupção é um mau juiz, está extrapolando as suas competências, está extrapolando as suas prerrogativas. Juiz é para julgar, condenar ou absolver à luz da prova dos autos, e não à luz de convicções ideológicas, religiosas, e não para aparecer bem nos aeroportos, nos cafés e nos restaurantes. Não é para isso que se concebeu o Poder Judiciário. Não foi para isso que se concebeu o processo. O processo é uma conquista da civilização. O processo é um instrumento de contenção do poder do Estado, do poder absoluto do Estado. Um juiz não pode se manifestar acerca dos fatos que vai julgar. O juiz não pode emitir opinião acerca das personagens, dos réus, dos acusados que estão sob a sua tutela, porque ele perde a imparcialidade se ele fizer isso. Então, respondendo à sua pergunta, eu sou um crítico da chamada Operação Lava Jato. Sou um crítico porque, primeiro, essa história de força-tarefa. Uma força-tarefa em que não há distinção entre juiz e acusação. É tudo a mesma coisa. Em que a defesa é achincalhada diuturnamente. Em que a defesa não tem voz. Em que a defesa é debochada e é exposta à sanha da chamada opinião pública de cabeça feita. Força-tarefa é uma aberração. O juiz tem que se manter equidistante entre a acusação e a defesa. O juiz aqui no Brasil não pode produzir provas, o juiz Lava Jato produz provas. Interfere na investigação. Seus 10 minutos, deputado. Estou terminando. Então, sou um crítico, sim. Crítico em que sentido? Crítico no sentido de que há um desrespeito aberto à Constituição, há um desrespeito aberto ao princípio da presunção de inocência, há uma associação indecorosa com a grande mídia, um juiz que vai receber prêmio, esse não é um bom juiz. O bom juiz, você não sabe o nome dele. O bom juiz é aquele que oficia nos autos e fala nos autos. O bom juiz não produz entrevista coletiva, não sai em capa de revista. Esse é o bom juiz. É aquele que julga com a prova dos autos, com a Constituição na mão e respeitando a lei. Muito obrigado. Só para lembrar que estarão passando por aí alguns pequenos pedaços de papéis com caneta. Quem desejar perguntar algo, tá? Só preencher que será sorteado 5 perguntas daqui a pouco. Professor, obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui. Né? Já que o deputado falou aí então de juiz, vamos direto ao ponto. Sérgio Moro, né? A forma como ele conduziu então aí a Operação Lava Jato, qual a opinião do senhor sobre isso? Boa noite a todos. Boa noite, ilustres convidados. Eu, antes de emitir a minha opinião sobre o juiz Sérgio Moro, eu gostaria de esclarecer uma coisa, só para delimitar a minha participação aqui. Eu estou aqui simplesmente para falar sobre a Operação Lava Jato, tá? E a repercussão da mídia, a mídia influenciando sobre o Poder Judiciário. Esta pergunta diz respeito a isso. Pois bem, eu quero agradecer, né, as palavras do nosso nobre deputado,
quando se referiu à questão da atuação do processo penal brasileiro, nosso processo penal brasileiro. Por incrível que pareça, talvez até tenha sido indicado para vir aqui por essa razão, o tema da minha dissertação de mestrado é justamente sobre a questão da influência da mídia sobre o poder judiciário. Para iniciar, eu gostaria que vocês soubessem também, tentassem se lembrar aqui, e reforçando as palavras dele, olha que está havendo um casamento perfeito aqui, só não existe o casamento quando ele ataca frontalmente a minha instituição. Eu não estou aqui para rebater isso, nem vou entrar nisso aqui. Eu acompanho plenamente o que ele acabou de dizer aqui, com relação às nossas mazelas processuais penais. Eu sou aquele tipo de profissional do direito, da área penal, que comungo de uma teoria garantista, eu sou extremamente garantista. Eu quero que se confira ao acusado todos os direitos constitucionais de que ele dispõe. Também repudio veementemente a exposição que se faz de alguém que ainda não foi sequer denunciado. Não acompanho esta postura de jeito nenhum. Se vocês olharem a Constituição Federal, está dito lá, no artigo 5º, inciso 67, se me falha a memória, tá? Ninguém será considerado culpado até que transite em julgado. Porém, aqui nós temos o seguinte: primeiro você é culpado, para depois você... Tá? Essa é a nossa lógica, infelizmente a lógica com a qual a gente convive. Outra coisa, a nossa Constituição também, lá no artigo 93, inciso 9, e eu sempre ensino isso aos meus alunos, que todas as decisões de onde? Do Poder Judiciário. As decisões do Poder Judiciário. Quando se fala em decisões do Poder Judiciário, eu estou me referindo a processo, eu não estou me referindo a inquérito. Tanto é que o inquérito tem uma natureza de sigilosidade, de investigativa, tá? Inquisitiva. O inquérito policial jamais poderia ter a publicidade que se tem hoje em dia. De jeito algum. Não é isso que se prega, não é isso que se ensina, mas é isso que ocorre na prática, tá? Então, só para esclarecer isso a vocês. Então, se eu penso que, se eu posso falar ex professo, que somente o processo pode ter a divulgação que a Constituição permite, mesmo assim com algumas restrições de sigilo, tá? Mesmo assim, que são exceções muito raras, deve ser de público o processo, mas investigação preliminar, nunca. Só para exemplificar ainda, vocês devem se lembrar muito bem do caso Nardoni. Casal Nardoni. A filha caiu, foi jogada ou caiu, qualquer coisa, eu não sei. Fato é que, no dia em que houve a morte da criança, aquele casal já estava condenado. É isso que o deputado está falando aqui. É isso que não pode acontecer, né? O jornalista, por exemplo, quando se trata de menor, ele não divulga o nome do rapaz, do de menor. Ele coloca lá somente as iniciais do de menor, tá? Mas não divulga também a foto dele. Mas o de maior, ele divulga totalmente, tá? E diz o nome também, mostra a foto lá. A imagem dele, que a Constituição permite, que protege, está sendo o quê? Publicada. Tudo aqui está sendo publicado, em nome do princípio da publicidade. Mas essa publicidade não pode ser tão ampla conforme se espera. Eu compartilho do pensamento do nosso deputado aqui. Só não posso compartilhar, tá entendendo, de ser contra a Operação Lava Jato. Só isso. Então, agora, me voltando para o juiz Sérgio Moro. Enquanto eu estava na ativa como promotor de justiça, eu aprendi uma coisa. E certamente o doutor também, advogado aqui, trabalhista que foi, deve ter aprendido também. Juiz não pode ler notícias de jornal, não deve ler notícias de jornal que vai influenciá-lo, tá, numa decisão. Juiz não deve ler razões recursais de decisão dele que é impugnado. Por quê? Pode ofender diretamente. Então, o juiz, eu acho que ele deve ver um pouco a solidão do seu gabinete. Ele não pode estar se expondo tanto à mídia, porque ele perde com isso um pouco da sua isenção. Ele perde porque ele é ser humano.
Ele é ser humano e ele tem o seu pensamento e tudo mais, mas realmente o que se fez, o que ele faz na mídia, eu não acompanho, não acho correto, não acho que isso tenha proteção legal, realmente não tem. Ele tem que se limitar a decidir o que está nos autos. Agora, uma provocação também aqui do ilustre deputado. Hoje, deputado, o julgador ele deve julgar sim com prova robusta, condenar com prova robusta. As provas, as condenações oriundas da Lava Jato, mas na sua maioria foram confirmadas no segundo grau. Eu fiquei sabendo essa semana que apenas dois casos em que ele absolveu a recurso do Ministério Público, tá? O próprio tribunal reformou e condenou. Tá? E nós precisamos entender o seguinte: eu posso falar, os meus cabelos brancos me autorizam a falar isso. Né? Eu não posso ser antigo, sou velho, mas não sou jurássico. Tá? Eu sou bem antigo, mas não vivia 10 mil anos atrás, mas eu vivia a época da ditadura, muito bem lembrado por aqui. Em 1964, 31 de março, eu estava servindo o Exército. Tudo isso que ele falou aqui, eu vivenciei. Então, eu posso falar do antes e do depois. Isso, de fato, existiu. Aquele momento cruciante de você sair às ruas e não saber se voltava para casa. Você tinha que lacrar, você não podia falar. Eu estava ouvindo uma rádio, chamada Rádio Maringue Veiga, na hora que eu estava ouvindo a rádio, de repente está lacrando tudinho, fechou, vocês não podem falar mais nada. Então, essa brutalidade todinha, eu testemunhei, eu presenciei. Voltando ao juiz Sérgio Moro, conforme eu disse, eu não acompanho o comportamento dele. Quem gosta de holofote, tá? Eu não gosto de holofote, eu não sou chegado aos holofotes, ok? Mas nós temos que entender o seguinte: nós temos que repudiar veementemente as condutas que foram levantadas, as condutas que foram investigadas e foram confirmadas no sentido de corrupção, no sentido de lavagem de dinheiro, tudo e as condenações que aconteceram, tá? Agora, o modo, a forma como foi conduzida, nesse particular, eu aperto a mão aqui do deputado. Também não bato palmas para a força-tarefa, lá do Deltan Dallagnol. Não bato palmas, não precisa fazer aquilo, não há necessidade. O Ministério Público tem um compromisso com a legalidade, está na Constituição. O Ministério Público tem uma função maravilhosa. Qual é a sua função? Guardião da ordem, era guardião da ordem, fiscal da ordem jurídica, está no nosso novo Código de Processo Civil. Então tem uma função, tá, que eu acho que a sociedade deve enaltecer, que eu acho que a sociedade deve preservar, tá? Inclusive através da imprensa. Mas a imprensa, os senhores, amanhã, futuros profissionais, jornalistas e tudo mais, tá? Deve se preocupar com uma coisa: tenham a liberdade de informar, mas também assumam a responsabilidade das informações que dão. É isso que nós estamos vivenciando, é isso que nós estamos... Eu não posso criticar a Operação Lava Jato. Eu não esperava viver tanto para ver o que eu estou vendo hoje. Não esperava, mas infelizmente eu estou vivenciando. E graças ao Ministério Público, tá? Muitas pessoas estão sendo condenadas. Muitas pessoas, olha, é o chamado crime do colarinho branco. Ninguém fala no crime do colarinho azul. Isso não interessa, só interessa o crime do colarinho. Por que que interessa? Porque são praticados por pessoas, tá? De uma certa elite, pessoas com esclarecimento, que sabem arquitetar muito bem uma organização criminosa. É disso que nós devemos tomar cuidado, para que a gente também não fique omisso. Todos nós não devemos ficar omissos quanto a isso. Devemos sim repudiar. É esse o meu posicionamento, é esse o meu pensamento. Aplaudo, bato palmas para a Operação Lava Jato, mas repudio, tá? Repudio veementemente certas posturas que eu acompanho plenamente aqui com o deputado. Por exemplo, uma que eu não consegui entender de jeito nenhum: condução coercitiva do ex-presidente. Para quê? Para quê? Para que todo aquele espetáculo? Não havia necessidade? Não. Não havia necessidade realmente. E agora, por que que ele ficou lá, não sei se 2 ou 3 horas? A título de quê? Se ele estava como acusado de alguma coisa, ele tem um direito constitucional que se chama o quê? Direito ao silêncio. Qual é o efeito prático, e isso eu dei como trabalho para os meus alunos aqui, qual é o efeito prático de uma condução coercitiva de alguém que está sendo acusado de alguma coisa?
Nenhum. Se ele tem direito ao silêncio. No barato do barato, ele teve o quê? Ele foi o quê? Constrangido por algumas horas na sua liberdade de ir e vir. Seria uma mini prisão preventiva, o que eu também abomino, tá? Então, eu sou um profissional do direito, da área penal, garantista. Eu quero que se respeite todos os direitos, mas eu quero sim que se puna. O direito de punir é do Estado, tá? Mas da forma correta. São essas minhas considerações. Obrigado, viu? Bom, chegou aqui então as ilustres jornalistas. Vamos chamar então aqui Luciana Barreto, ela que é âncora do Repórter Brasil no período vespertino, que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia pela TV Brasil. Vamos chamar também a jornalista Beth Costa, especialista em noticiário internacional. Beth Costa começou a carreira na TV Cultura de São Paulo e trabalhou durante muito tempo na TV Globo, tendo atuado também na Band, SBT e Manchete. Por favor. Luciana, muito obrigado. Um tema tão importante, né, como a Operação Lava Jato, a gente quer saber a sua opinião, então, como jornalista, até que ponto a mídia influenciou essa operação? Até que ponto a mídia influenciou? Alô? Alô? Eu acho que já deve ter sido dito aqui, eu imagino que tenha sido dito isso, que a Operação Lava Jato é evidente que ela ganhou o espaço e ela cresceu e ela se fortaleceu e ficou robusta com o que foi feito com o apoio da mídia, né? E aí a gente diz o apoio da mídia e são muitas as críticas, né, a esse dado apoio, porque a gente pode falar apoio a alguns setores da Operação Lava Jato, apoio a algumas operações, né? Não algumas operações, mas alguns setores mesmo da Operação Lava Jato. Eu posso dizer, do meu ponto de vista, e eu queria falar do meu ponto de vista de TV pública, que estou sempre trabalhando com a TV pública, que desde o início a gente acompanhou a Operação Lava Jato e a gente tentou dar, essa é a diferença da TV pública e outras TVs, a gente tentou dar o peso que a gente acha necessário para a Operação Lava Jato. Então, assim, todos nós sabemos, e aqui tem jornalistas, muitos futuros jornalistas, sabemos que o jornalismo, ele é dividido entre as TVs, os interesses comerciais. A televisão no Brasil e os grandes meios de comunicação no Brasil estão nas mãos de algumas famílias ainda. E a gente sabe que isso dita muito do que é feito no jornalismo no Brasil. Então, a importância da TV pública, e a TV foi muito condenada, eu acho que junto com a Operação Lava Jato a gente encontrou na TV pública uma grande condenação e, inclusive, até alguns debates no Congresso criticavam a TV pública como uma TV que não tinha importância, uma TV que não dá ibope, uma TV que não dá audiência, mas porque a gente tenta fazer um trabalho desprovido mesmo de compromisso, não só com a audiência, né? A gente não tem esse compromisso de TV pública, de ter que dar a audiência, mas sim estar com a qualidade do programa. E também a gente não tem compromisso com alguns setores da sociedade, por interesses particulares, interesses privados. Então, eu vou tentar falar do ponto de vista de TV pública, a Beth Costa vai falar de um outro ponto de vista, e o Adilson certamente já falou de um outro, eu já conheço. Então, assim, do ponto de vista de TV pública, eu posso dizer que a Operação Lava Jato, ela ganhou para a gente o holofote necessário. Não foi o mesmo que foi dado em outras emissoras, certamente. E também não foi o mesmo peso que foi dado. E cada vez que a operação tinha uma nova fase, algumas fases ganharam muitos holofotes de algumas TVs privadas,
por interesses, a gente sabe. Então, assim, a oposição já fez várias contas, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula sempre apresenta aí tanto de minutos e que ele fica em alguns jornais do país, dando esse holofote, esse peso, coisa que a gente não deu. Então, assim, no nosso jornal, a gente tentou o tempo inteiro respeitar o que eu espero que as pessoas respeitem, né? Que é o direito ao contraditório, que é o outro lado da notícia, que é o mesmo peso que a gente tem que dar o tempo inteiro, as mesmas falas. E eu posso dizer isso com convicção, porque eu vim como TV pública, até o ano passado a gente estava sob a gestão do governo do PT, e esse ano a gente está sobre outra gestão. E a gente continua tentando manter o mesmo ritmo, a mesma coerência e a mesma forma, o mesmo modo de tratar a notícia. É claro que a TV pública sofreu nesse tempo, sofreu muitos ataques. A gente sofreu muitos ataques, especialmente quando a gente encontrou discurso de ódio há 1 ano e pouco, 2 anos que a gente começou, essa discussão ficou muito mais forte na sociedade. A gente começou a ouvir muitos ataques, né? Então, eu estava brincando com a Beth Costa agora, ainda agora eu brinquei no carro, falei, Beth, no ano passado eu era petista, esse ano eu sou golpista. Porque eu continuo na mesma TV, mas é assim que a gente é tratado, né? Porque a gente tenta dar a ênfase à notícia, pelo menos eu tento, e muitos dos colegas tentam sobreviver com a mesma coerência para a notícia, mas os olhares da sociedade estão muito partidos, estão muito divididos, entendeu? E eu posso dizer com convicção, apesar de não estar trabalhando num veículo de comunicação privada, eu posso dizer com convicção nesse momento que isso tudo que eu falei para vocês em relação à TV pública não vale para a TV privada. Ok, obrigado. Beth Costa, você já trabalhou por vários veículos de comunicação, então com certeza tem muito a agregar aqui no nosso debate. O que você diz então sobre a Operação Lava Jato então, e com relação aos interesses pessoais de cada veículo de comunicação? Alô? Bom, primeiramente, parabéns para nós no nosso dia. Não é? No nosso dia. Não, pode falar. Primeiramente. Então, parabéns, né, no nosso dia. Obrigada aqui pelo convite do Dia do Jornalista. E que a gente, como a Luciana falou, a nossa profissão... Hoje eu li no Facebook uma coisa muito interessante que diz assim: se fazer jornalismo fosse fácil, o Super-Homem tinha escolhido outra profissão. O Bruce. Então, eu, apesar de ter começado a minha carreira na TV Cultura, TV Pública de São Paulo, a minha carreira toda de jornalista foi feita nas TVs privadas. Mas a militância, não só sindical, que fez com que a gente fosse para um outro movimento que a gente ajudou a construir, formatar, que é pela democratização da comunicação, acabou prevalecendo e contaminando toda a minha vida profissional nesses veículos de comunicação. Como muita gente sabe, eu sou super crítica ao papel das TVs comerciais, e elas abandonaram o jornalismo desde o início do debate do impeachment da presidente, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, para defender os seus interesses particulares. E isso é muito ruim, porque nós, jornalistas, somos confundidos e temos sido agredidos nas ruas porque somos confundidos com os nossos empregadores. E são as pessoas que nos empregam. Eu posso até dizer, mas então é melhor você ficar desempregado do que trabalhar para uma empresa dessa.
E a mesma coisa que a gente agrediu um trabalhador do McDonald's, porque a gente acha que aquele hambúrguer lá da Friboi, que fabrica aquela porcaria de carne enlatada e tal, e a gente não bate nos trabalhadores da Friboi, não bate nos trabalhadores da indústria, da cachaça, do álcool, que o álcool cria uma dependência e uma desgraça. A gente não bate neles, mas no jornalista a gente agride, porque acha que nós estamos ali a serviço dos nossos patrões, é óbvio, porque a gente lida com uma matéria que é muito cara, que é a informação. Então, os princípios que a gente aprende na universidade, como a Luciana citou, a verdade, o direito ao contraditório, as várias diversidade de versões, que às vezes não é nenhuma nem duas, são 3, são 4 ou mais. Esse espaço da oxigenação, do debate de ideias, que deveria estar prevalecendo nos meios de comunicação, fomentando a sociedade a pensar sobre o momento e tomar as suas decisões conforme as informações que ela recebe, isso não está acontecendo, e não aconteceu, e a gente sofre muito, principalmente os jornalistas das TVs. Nós vimos comentando, nem das TVs só particulares, mas a gente acaba, como profissional e como pessoa, a gente se expõe muitas vezes dentro dos nossos veículos de comunicação, quando nós sim defendemos uma outra posição que é contrária aos interesses dos proprietários, podem ser públicos, governamentais ou privados, dos meios de comunicação. E é por isso que eu sempre digo, então a Operação Lava Jato, ela utilizou, e sabia muito que esse projeto de Brasil que a gente está vendo implantado hoje, ele é um projeto macro e que encontrou no apoio dos meios de comunicação a maneira de se implantar pelo Brasil afora, como os meios de comunicação trabalharam a favor da ditadura militar nos anos 60. Se você pensar o que a ditadura militar, com a censura, fez dos meios de comunicação, principalmente a televisão, a gente vai achar uma similaridade muito mais espraiada, para não imitar o nosso governador, muito mais difusa entre as empresas de comunicação, que têm o seu projeto próprio de governo e de país. É bom, é ruim para todos nós. É por isso que nós não estamos respirando democracia, nós não estamos respirando diversidade, nós não estamos tendo acesso à informação que nos formaria como cidadãos para a gente tomar decisões. Os vazamentos seletivos da Operação Lava Jato, eu tenho certeza que eles não aconteceriam se eles não tivessem tido apoio dos grandes meios de comunicação. Na primeira tentativa, se tivesse sido bloqueado, isso nunca poderia ter acontecido. E a gente vê, atualmente, como as coisas acontecem. Quando vai preso agora os ministros do TSE, é fulano, é ciclano, é fulano, é ciclano. Ninguém está falando que todo mundo é do PMDB e que o PMDB é corrupto, né? Lá atrás, em relação ao PT, os partidos trabalhadores, assim, a maioria acha que o PT é corrupto. Não são pessoas ligadas ou não ligadas, não tem nome, é o partido. Ninguém fala que o PSDB é corrupto, o DEM, qualquer um deles. Ali são pessoas. Eu vi a matéria da lista da Odebrecht, que foi veiculada no Jornal Nacional, que eu trabalhei durante 5 anos naquela redação, e hoje eu não assisto mais. Eu não assisto mais desde o dia que o Jornal Nacional teatralizou uma escuta de uma conversa entre a presidente Dilma, num vazamento absolutamente ilegal, porque aquela gravação foi feita no Palácio do Planalto. Se você ouvir a gravação toda, você vê a secretária da presidente dizendo assim: alô, eu quero falar com o presidente Lula. Ah, ele não está. De onde que vem esse telefone? Então, a gravação não começou no telefone do Lula, começou no telefone da presidente.
Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado e a gente só vai poder mudar isso, eu sempre digo como jornalista, que nós trabalhamos, eu acho que nós trabalhamos para a sociedade. Mas, em alguns momentos, a gente precisa da sociedade do nosso lado para mudar essa hegemonia de um pensamento econômico e conservador que divulga não só a questão da corrupção como o grande mal do Brasil, que a gente sabe que não é, mas que a gente precisa de vocês, da sociedade, dos estudantes, das entidades, para a gente garantir a democracia nos meios de comunicação. O nosso lema dentro do fórum é: não vai haver democracia no Brasil enquanto não houver democracia nos meios de comunicação. Ponto. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ser vítimas, e vítimas de uma crueldade que se pratica hoje no país com o apoio dos meios de comunicação. Muito obrigado. Bom, nós iremos sortear agora 4 perguntas, para cada um de vocês, tá? Feitas aqui pelas pessoas que estão aqui. Quer ajuda aí? Quem pergunta é... Não fala quem pergunta. Bom, a pergunta é a seguinte: qual é a opinião do deputado sobre Bolsonaro em 2018? Você me permite fazer só um esclarecimento em relação ao tema anterior? Por favor. Rapidamente, olha, eu trabalho no local, eu atualmente trabalho na Câmara dos Deputados, sou deputado. Eu tenho a convicção, já que o termo está na moda, que metade daqueles que estão lá, metade, pelo menos metade, é de corrupto. E quero, como qualquer cidadão brasileiro, quero que a corrupção que eles tenham praticado seja devidamente apurada. Agora, qualquer um deles que for vítima de arbitrariedade, for vítima de armação judicial, porque, e aí, professor, tem muita preguiça também entre os investigadores. Agora a delação premiada virou prova na prática. E é por isso, olha, aquilo que eu falei para vocês, numa passagem aqui do meu pronunciamento, de que na época da ditadura elegia-se o bem maior, né, para driblar o ordenamento jurídico ordinário, que era tido como incapaz. Isto foi dito pelo TRF da 4ª Região, este que mantém as decisões do juiz Moro. Então, as decisões do TRF da 4ª Região em relação ao juiz Moro, eu as coloco sob suspeita. E, aliás, o relator prevento é padrinho do juiz Sérgio Moro. Um tribunal que diz: vivemos tempos excepcionais e o ordenamento jurídico ordinário não dá conta para enfrentar esses tempos excepcionais, equipara-se ao autor da frase primeira, Brilhante Ustra, que era o torturador do Doicode de São Paulo. Então, eu sou contra, eu quero o combate à corrupção, sim, dentro da Constituição. O que eu critico são as ilegalidades, as arbitrariedades praticadas pela essa aberração chamada Força-Tarefa da Lava Jato. Quem afronta a Constituição não merece nenhum aplauso, seja em nome, seja lá do que for. Porque eu fui às ruas combater a ditadura e fui às ruas para construir a Constituição de 1988 e, sobretudo, o capítulo de direitos e garantias fundamentais. Toda vez que isso for desrespeitado, eu não considero essa santificação desse juiz está fazendo muito mal ao Brasil. Juiz medíocre e que praticou um crime. O TRF, quando disse
que o ordenamento jurídico ordinário não dá conta do combate à corrupção, era julgando o quê? Exatamente um procedimento disciplinar contra Sérgio Moro, que grampeou ilegalmente a presidenta Dilma no Palácio do Planalto. E o Tribunal Regional Federal, ao invés de enfrentar, dizendo, não, isso aqui não é crime. Ele podia ter grampeado e podia ter dado lá para a Rede Globo, não é crime. Como sabe que é, deu um salvo-conduto a Sérgio Moro. Continue praticando as suas ilegalidades, as suas afrontas à lei e à Constituição, porque o Brasil precisa de você. Você hoje é o pai da pátria, você hoje combate a corrupção. A isto eu não me curvo. Vou continuar denunciando e vou continuar criticando isso. Em relação a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma aberração. Eu moro lá no Rio, eu moro em Laranjeiras, pertinho, a 20 metros da Hebraica. E como vocês sabem, na segunda-feira, é isso que está causando esse indivíduo, né, que eu tenho a desonra de ser colega dele na Câmara dos Deputados. Isso é uma desonra para mim. Né? É uma desonra, eu me sinto desonrado em ter aquele indivíduo. Ele sendo chamado de deputado, eu também sendo chamado de deputado. Ele foi à Hebraica e abriu o destampatório. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção é ele ter sido recebido e ter sido acarinhado na Hebraica. O povo judeu não merecia isso. E, infelizmente, eu vi judeus aplaudindo Jair Bolsonaro. Eu vi integrantes de um povo que quase foi exterminado numa determinada fase da história, aplaudir um indivíduo que prega o extermínio, um racista, um misógino, um homofóbico, um fascista, ter sido aplaudido numa parte da judaica. Eu tenho absoluta convicção, se o Delael tem, eu também tenho, que a maioria do povo judeu não compactuou com isso. Agora está faltando a palavra da Federação Israelita do Rio de Janeiro, repudiando a presença desse nazifascista num território onde ele jamais poderia pisar. Jair Bolsonaro tem que ser caçado, tem que ser preso. Ele praticou uma série de crimes. A cada 2 minutos ele praticava um crime. Ele teve a coragem de dizer que quilombola não merece sequer procriar. Ele disse isso. Ele disse que se assumisse a presidência da República, ele exterminaria de cara 30 mil opositores, comunistas, etc, etc. Racista, incitação ao extermínio. Disse que teve 5 filhos, ou 4. A última foi uma menina e ele fraquejou. Aí eu dei uma fraquejada, acabei tendo uma menina. E havia mulheres aplaudindo esse psicopata lá na Hebraica. Havia mulheres aplaudindo. Então, nós estamos vivendo tempos, é isso que eu digo, o estado de exceção, ele degenera, ele contamina todas as relações políticas, as relações sociais, as relações cotidianas. Um país que pode eleger Jair Bolsonaro, em parte, está doente. Eu não consigo entender. Por exemplo, a extrema-direita na França, a extrema-direita na Europa, tem um programa, tem um ideário que você repudia, mas tem um conjunto de proposições, tem uma lógica ao pensamento da extrema-direita europeia. Jair Bolsonaro não é apenas um boçal que
abre o destampatório e fala o que bem entende. E até hoje não foi cassado. Meu companheiro lá, João Willis, quase foi cassado porque não aguentou mais. Quase pegou quebra de decoro parlamentar porque não aguentou mais a opressão que Jair Bolsonaro exerce sobre ele lá na Câmara. Contra os deputados homossexuais, contra as mulheres. É de um turno. É de um turno. Já subiu à tribuna para incitar o estupro. Como é que esse indivíduo pode continuar ostentando mandato parlamentar? Agora pergunte, já que a sua pergunta inicial, para abrir aqui, foi sobre o Sérgio Moro, pergunte aos adeptos de Bolsonaro o que eles acham de Sérgio Moro. Batem palmas, formam uma claque permanente a favor dele. Sérgio Moro e Bolsonaro, tudo a ver. Nós vamos seguir a ordem, professor. Arruma aí um pouco do aumento, um aluno de direito. Fica alguém para o secretário do Luciano, fica alguém para o Guardi, a Beth e o André. Bom, a pergunta então para o professor é da Amanda Dolfini, do 5º período do curso de jornalismo. Na verdade, ela direciona a pergunta para o deputado. Deputado, boa noite, por favor. Gostaria então que você falasse, em sua opinião, qual é o papel da mídia, sendo que cada uma das privadas tem interesses distintos. Temos o dever de trabalhar com a verdade. Seria muito melhor que o direito e o jornalismo trabalhassem em prol do mesmo motivo, o cidadão. Eu concordo. A verdade midiática é diferente da verdade processual. A verdade, a apuração da verdade processual, ela obedece a uma série de regras. O juiz, o procurador, o delegado estão condicionados, na busca da verdade, a obedecerem a essas regras previamente descritas na Constituição, nas leis processuais, etc. O jornalista, ele tem lá o manual de redação e tem um dever ético de compromisso com a verdade. Agora, quando se trata, por exemplo, de ações, de processos penais, como é que nós vemos a atuação de jornalista empregado dessas famílias monopólicas? São 6 ou 7 famílias donas de todos os meios de comunicação brasileiros. São premidos pelo tempo, não apuram a matéria como ela deveria ser apurada. Estou me referindo a julgamento penal, tá? As informações preliminares que os jornalistas recebem são ou do delegado ou do promotor, informações que ainda estão em fase de inquérito, que ele já divulga, o jornalista já divulga, e isso já torna, já ganha aparência de verdade no sentido da criminalização daquela pessoa. E aí vai gerando. Pessoal, o Brasil é o único país do mundo onde se filmam julgamentos penais. O julgamento chamado Mensalão foi filmado, foi transmitido ao vivo e em cores. Não há. Por que em outros países isso é proibido? Porque isso não há como não condicionar o julgamento, não há como. Não condiciona só os ministros, obviamente, depois que a TV Justiça passou a transmitir diretamente as sessões, compraram ternos novos, camisas que combinavam com seus ternos, gravatas, Hermès, etc, etc. Até aí vai. Se fosse só isso, mas não. Aí dão aqueles votos quilométricos, ininteligíveis, e em julgamentos penais jogam para a plateia, em detrimento do devido processo legal. É isso que ocorre aqui no Brasil. Então a mídia, a chamada mídia monopólica, a mídia privada, ela faz um grande mal a esse país. E
liberdade de expressão não é igual à liberdade de imprensa, que eu também defendo. Liberdade de imprensa é liberdade da empresa jornalística publicar o que ela bem entende. O que ela bem entende, não. O que ela bem entende, limitado pela lei. No confronto entre um julgamento penal justo, que nos Estados Unidos e na Europa chama fair trial, e a chamada liberdade de imprensa, nos países da Europa, a balança pende para o julgamento penal justo. Então, a imprensa tem uma série de limitações para publicizar julgamentos penais. Claro? Eu acho que, só vou fazer uma parte que, no Brasil, por exemplo, a gente pode falar isso da mídia impressa, mas a Rádio e TV não. A Rádio e TV é uma concessão do Estado. É uma empresa que tem uma concessão na mão de uma empresa privada, mas ela é pública. Não importa que ela esteja na mão de uma empresa. Como a saúde, um hospital particular, uma escola particular, ela lida com saúde, ela lida com educação e ela lida com comunicação. Então, nós defendemos o caráter público das empresas de rádio e TV, mesmo elas tendo sido concedidas a uma empresa privada. Perfeito. Obrigado. Bom, a pergunta é a seguinte. Então, vocês consideram que o juiz Sérgio Moro abusa do, abre aspas, poder, fecha aspas? Eu acho. Lamentavelmente, acompanho o pensamento do nobre deputado. Já tinha dito antes aqui, tá? Experiência profissional, eu aprendi que o juiz ele deve ficar na solidão do seu gabinete. Só que certa feita, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais divulgou em todas as comarcas, em todos os fóruns, que o juiz ele deve sair do seu gabinete e participar o quê? Mostrar para o povo quem ele, tá? Abrir as portas do seu gabinete para atender o povo. Dificilmente vocês veem um juiz que atende qualquer um do povo, ele não atende, fala comigo por intermédio do advogado. Mas na hora que ele começa, que ele tem que começar a aparecer, e isso eu não acompanho, e isso também repudio, lamentavelmente não tem como dizer não, tá? O nosso ilustre juiz, ele realmente gosta dos holofotes, e ele nesse particular. Não estou fazendo nenhuma censura, nenhuma crítica aos seus julgamentos, mas à sua postura diante da mídia. Ok. Vamos então agora seguir na ordem. A pergunta é direcionada para Beth Costa. Qual o papel da mídia alternativa diante desse momento em que se monta um espetáculo da Operação Lava Jato na grande mídia? Eu acho que a mídia chamada alternativa ou independente, que não tem tantas amarras, ela é fundamental. Ela é fundamental, embora ela ainda atinja um pequeno espectro ainda da população brasileira, ela é fundamental. A gente viu nesse processo todo do impeachment da presidente Dilma Rousseff o papel desempenhado pelos blogs, pelas televisões alternativas que transmitiam direto da rua, que tem mais independência para falar em nome da população, é fundamental. Agora, eu queria alertar que a gente corre um grande risco de ter isso aí. Nós estamos desse governo cruel que não para de abrir, tirar da sua caixinha de maldades dispositivos para cercear o nosso direito à cidadania, é que hoje está em debate lá no Congresso a mudança do marco regulatório da internet. Todos ouvimos o presidente
golpista, que eu chamo, ele dizer que ele quer acabar com a mídia, com os blogs, com a mídia alternativa, que ele acha que são perniciosas. Ele já anunciou. E tem o debate do marco regulatório na internet, já tem um projeto circulando para limitar a internet livre, a internet grátis, a internet de acesso universal, que pode acontecer por pressão das operadoras, inclusive as de telefonia. Quando você for entrar em qualquer lugar que você atualmente não paga, entra uma janelinha e diz assim, para você ter acesso, como tem para os assinantes de jornais, né? Para você ter acesso a esse blog, você tem que pagar uma taxa de, sei lá, 0,90 centavos. Concorda? E se você concordar, você acessa. Se você não concordar, você não acessa. Então, isso eu acho que é uma grave ameaça à nossa liberdade de imprensa, à nossa liberdade de expressão, é essa possibilidade de se mudar o marco. E aí a gente conta aqui com deputados como o deputado para que forme uma resistência dentro do Congresso para que isso não aconteça, já que o marco regulatório da internet brasileira, ele é um dos mais avançados do mundo. Então, não é perfeito, mas ele chegou muito próximo daquilo que a gente deseja. Então, vamos continuar botando muito empenho nas mídias alternativas, nos blogs alternativos, inclusive de muitos jornalistas que perderam espaço dentro das redações, foram demitidos por suas posições de opinião forte e discordante dos seus patrões e que hoje encontram o nicho para trabalhar em favor da verdade dentro dos seus blogs. E isso a gente tem que fortalecer sempre. Ok. Como está o EBC hoje com o fim do Conselho Curador e outras medidas do governo Temer? Pergunta do coordenador Álvaro Brito. Quem me acompanha na internet sabe que eu trabalho com direitos humanos e especialmente a questão do negro no Brasil. Inclusive eu quero aproveitar essa fala para fazer um apelo, porque a gente está discutindo Lava Jato, mas eu acho que tem uma questão muito mais profunda, que é a falta de diversidade nas nossas redações, a falta de diversidade no Brasil, nos espaços de poder, nos espaços de decisões no Brasil. Isso reflete muito nas nossas redações. Então, hoje, a gente tem os principais jornais do país, entre os principais, Folha de São Paulo, Globo, a gente não tem 10% dos colunistas negros, né? Quando a gente fala da mulher negra como colunista, tem jornal que não tem nenhuma, tem jornal que tem 1%, ou seja, tem uma ou outra. Então, a gente está falando de colunista, porque eu estou falando do cara que emite a opinião, né? Aquele que dá opinião, aquele que fala sou contra cotas, aquele que forma opinião. Não estou falando do jornalista que está prevalecendo, que está falando do contraditório, que está dando as várias versões da reportagem. Então, assim, a TV pública até agora, e eu tento sempre fazer esse papel na TV pública, é uma TV que foi comprometida, pelo menos nos últimos anos, com essa outra voz. Assim como os blogs, assim como a mídia alternativa, a gente sempre esteve comprometido para mostrar a notícia que não é mostrada. É mostrar a vida do quilombola que o nosso Jair Bolsonaro criticou. Criticou. Pois é. A fala dele era sobre um quilombola, né? Ele disse que pesava 7 arrobas, então é importante dizer essa palavra, e que não servia nem para procriar. A fala é exatamente essa. Então, a gente sempre foi essa outra voz que não é ouvida. Quantas vezes eu cheguei, o Beth Costa, na redação, quando eu não era editora executiva, e na hora da reunião de pauta, alguém falava na hora de selecionar as reportagens para o dia, nunca tinha espaço para o quilombola. Vamos mudar o mercado econômico, vamos mudar isso. Tem aquela pauta do quilombola, não, essa caiu. É sempre a que cai. As notícias internacionais, Beth Costa, não existe África. A África não existe, continente africano não existe.
nas notícias internacionais, você é do internacional. Então, assim, a gente está falando da construção de um Brasil, de uma concessão pública que não reflete o povo brasileiro, que não dá conta da diversidade do povo brasileiro e que não fala das notícias do interesse da população mais pobre, a população que mais sofre. Então, quando a gente fala de TV pública, a gente fala de um interesse. A TV pública hoje deveria estar falando, e eu falei isso ao vivo ainda, mesmo nessa gestão, deveria estar falando o quanto é difícil uma reforma da Previdência com igualdade de idade entre homens e mulheres, quando a mulher pobre e negra tem uma dupla jornada de trabalho, tem uma jornada de trabalho muito maior. Quando a população do campo vai sofrer muito mais. Então, esse é o papel da TV pública também. É ter isenção. Então, respondendo à pergunta, algumas medidas nos deixaram um pouco inseguros. Nós ficamos inseguros. Por quê? Porque a gente tinha convicção, a gente tinha um respaldo. Por exemplo, o fim do Conselho Curador, o Conselho Curador nos dava respaldo da sociedade, nos dava respaldo de que a gente poderia continuar trabalhando na nossa linha, sem o compromisso, sem interesses ou governamentais, porque a gente é público, não é governamental, né? Sem interesses particulares, e eles estavam ali sempre de olho. Então, eu falo particularmente, me deixa insegura sim, me deixa. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, a gente consegue fazer o nosso trabalho. E esse trabalho, eu quero voltar de novo ao tema da questão racial e dos direitos humanos, é um trabalho que precisa estar na mídia privada também. A gente precisa dessa diversidade de voz, a gente precisa de vocês na mídia privada também, porque precisa de alguém que bata de frente com o editor-chefe, alguém que fale, que dê esse novo olhar da notícia, alguém que questione. Gente, o jornalista é questionador por natureza. A gente é questionador, a gente nasce questionador. Jornalismo é missão, jornalismo é paixão, jornalismo é tesão. É menos carteira de trabalho, é mais tudo isso. Desculpa, Beth, que você defende a nossa diferença, é sindicalista aqui. Mas é menos isso e muito mais todas essas coisas. A gente trabalha para isso, a gente trabalha com isso. Então, assim, a situação da EBC hoje, a gente ainda está no início desse novo processo, né? E é uma situação que nos deixa inseguros, claro. Muita gente saiu da televisão, mas eu posso dizer, do meu ponto de vista, eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz. Exatamente a mesma coisa. E eu acho que a gente não tem que se calar. A gente não deve se calar. E esse é o papel da TV pública. Então, eu continuo só fazendo o que é papel da TV pública. Não calar. Dar voz aos mais excluídos, aos que não têm voz na TV privada. Dia desses, Wadir, a gente está acostumando, tem 2 anos que eu estou acompanhando a situação de um jovem negro que foi preso injustamente, estava 2 anos na prisão, e a gente sabe que a justiça brasileira é uma justiça racista. Não é o Rafael Braga, é um outro menino, numa situação claramente, as vítimas, muito rapidamente explicando, as vítimas gravaram depoimento para a gente, as vítimas no suposto roubo que esse menino sofreu, gravaram depoimento dizendo: nós fomos levados a essa conclusão, a gente estava confuso, a gente estava nervoso, não foi ele, pelo amor de Deus, a gente não consegue dormir, e não queriam reabrir o inquérito. Então, esse menino, que era um fuzileiro naval e foi expulso da Marinha, saiu agora, depois de 2 anos, está desempregado, passou 2 anos no sistema criminal. E esse é o Brasil. Essa é a história que a TV privada não está contando. As pautas que a TV privada, as pautas que os jornalistas, eu costumo dizer, Zona Sul, do túnel para lá, tem um olhar restrito. E a gente tem que parar de ter esse olhar restrito, porque a gente vive de missão. E eu levo o jornalismo como missão na TV pública, me encontro na TV pública, porque a TV pública abre espaço para dar voz a quem não tem voz até hoje nesse país. Uhul! Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui, mas eu quero abrir agora ao público, né? Se alguém desejar fazer alguma pergunta, por favor, se dirigir aqui.
Só se identificar, por gentileza. Boa noite, meu nome é Bruno Oliveira. Queria fazer uma pergunta ao deputado Adir Dantas. A opinião sobre o ferimento das prerrogativas do juiz Moro, o ferimento das prerrogativas do advogado, no exercício da profissão, no cumprimento da defesa dos interesses do seu cliente, e com relação à criminalização do exercício da advocacia criminal, também feita pelo juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, com o apoio da mídia de grande massa. A opinião sobre isso. Obrigado. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de voltar a falar depois da resposta ao colega, mas eu me esqueci no meu pronunciamento inicial, de me referir a um caso verdadeiro, engraçado, mas verdadeiro, com a percepção das pessoas e o imaginário das pessoas, ele é montado, né, com essa ação midiática, ideológica, né, e também com influência da igreja, da escola, da família. Na década de 40 ainda, né, ainda Estado Novo, era a ditadura também, mas não a ditadura de 64, a ditadura do Estado Novo, os comunistas eram perseguidos ferozmente. E em Pernambuco, estava havendo uma ação policial em que uma célula do Partido Comunista lá foi cercada, e há dias cercada pela polícia, a polícia invade, não invade, invade, não invade. Um deles conseguiu escapar, né, e subiu no telhado, foi pulando de telhado em telhado para poder noticiar, eles iam ser massacrados ali. E quando ele pula para o outro telhado, desaba, né, na mesa de jantar de uma família pernambucana, católica e tal. E a senhora, dona da casa, começou a gritar: ladrão, ladrão, ladrão. Falou: mas senhora, não sou ladrão, eu sou comunista. Pior ainda, ladrão. Então, o ladrão ali entra e pode te matar lá. Você vê como a percepção das pessoas é moldada, né? E o caso é verdadeiro, viu? O livro do Paulo Cavalcante, o caso, como o caso foi. Está lá, vocês um dia tiveram a oportunidade de ler. É engraçado, mas ilustra, né, todo esse processo ideológico, né? Perdura há muito tempo. Mas olha, de fato, quem no processo penal do espetáculo, quem perde é a defesa. A defesa não tem voz. A defesa é achincalhada. A defesa, de fato, é criminalizada, inclusive pela imprensa. Eu me lembro que o professor fez menção ao julgamento do caso Nardoni, e o advogado do casal, eu era presidente da OAB na época, um advogado de São Paulo, doutor Roberto Podivol, o advogado que assumiu a defesa do casal Nardoni, já condenado pela mídia, já condenado. Se a menina foi jogada lá de cima ou não, pouco importava. O juiz tinha que condenar porque a imprensa já tinha condenado. O casal era culpado. Ele quase foi linchado, não é moralmente, não fisicamente, na entrada do fórum. Na entrada do fórum. Eu, presidente da OAB do Rio, me solidarizei com o colega lá de São Paulo. Na OAB, o Tribunal de Ética da OAB, acho que é assim até hoje, o que recebe de reclamação ética contra advogado criminalista pelo exercício, porque assim como os jornalistas, muitas vezes nós, os cidadãos, você vê aquelas manifestações de 2013, os jornalistas que estavam nas ruas também foram agredidos fisicamente, moralmente. Os advogados também são. Os advogados são confundidos com seus clientes. Você criminaliza o cidadão lá, apontado como criminoso, e o advogado de defesa, a advogado de bandido. Como se a Constituição criasse um sistema de classificação. Olha, só vai fazer jus à defesa tal tipo de cidadão.
Então, nós estamos vivendo um processo de criminalização da vida. Eu apresentei 11 projetos de lei, agora, há 2 semanas, com o objetivo de desencarceramento. Mulher, aqui é chamado país da impunidade, né? As penitenciárias brasileiras têm como hóspedes cerca de 600 mil pessoas. País da impunidade. É a 4ª maior população carcerária do mundo, já indo para o 3º lugar. Em pouco tempo vai para primeiro se continuar assim. Qual é a maioria ali? Jovens negros, favelados, pequeno tráfico, 40% presos temporários. Olha, eu protocolei, digamos, lá na Câmara, 11 projetos, no mesmo dia, protocolei, sei lá, 2 horas da tarde. Às 2h10, o jornalista Lauro Jardim, do Globo, publicou o seguinte: deputado do PT apresenta 2 projetos de lei que podem interferir na Operação Lava Jato. Tudo pode interferir na Operação Lava Jato. Até mesmo a atividade parlamentar básica, apresentar projeto de lei, está criminalizado. Eu apresentei ano passado um projeto de lei, depois daquele julgamento do Supremo que relativizou, o Supremo é outro tribunal vergonhoso, né? Que relativizou o princípio da presunção de inocência, ou seja, a pena pode ser executada após a condenação em 2º grau. Uma afronta aberta à Constituição. Código de Processo. Eu apresentei um projeto de lei conferindo efeitos suspensivos em ações penais por recurso especial e recurso extraordinário. Isso foi matéria do Fantástico, no Jornal Nacional, que eu fui colocado no centro daqueles que combatem a Operação Lava Jato e defendem a impunidade. Um projeto de lei vai ser debatido. Não pode. A Operação Lava Jato é um santuário. Então, esse cenário de estado de exceção, no processo penal, o advogado de defesa, então o que eu vejo de colegas, advogados criminalistas, sendo achincalhados, sendo xingados, sendo agredidos, né, é algo que o próprio juiz Lava Jato, debocha, grampeou o escritório de advocacia dos advogados de defesa do ex-presidente Lula, todos os advogados grampeados, ou seja, conversas com clientes, fizeram busca e apreensão, levam pastas de processos que não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Então você pode ser cliente de qualquer lado desse escritório e tem lá suas informações, seus dados, etc., bisbilhotados pelos beleguins, né, da Polícia Federal. É esse, né, o cenário que a gente está vivendo. Isso aí tem que ter um paradeiro. Tem que ter um paradeiro. Nós estamos caminhando a passos largos para a fascistização da sociedade brasileira. Jair Bolsonaro, com 10% de intenções de voto para a presidência da República, isso é uma aberração, isso é uma anomalia, né? Parte do Brasil está doente. Eu queria falar um pouquinho ainda sobre o desencarceramento. Agora, nessa situação da ex-governadora Adriana Selma, ex-primeira-dama Adriana Selma, eu mesma fiquei, claro, todo mundo ficou muito revoltado com o país do privilégio que é o Brasil, né? O Brasil é o país do privilégio, onde se cria leis, sempre se cria leis, se faz leis, sempre para que um determinado grupo, né, seja beneficiado. E ela, dentro da lei, conseguiu os direitos. Então a gente foi levantar o sistema carcerário, porque 75% das mulheres do sistema carcerário são negras e pobres. E aí a gente vai no Ministério Público, eu mesma fiz para levantar essa reportagem, e a gente descobre que realmente a gente tenta o mesmo direito que a ex-primeira-dama, só que essas mulheres pobres, elas são abandonadas pelos companheiros, elas não têm quem junte a documentação para elas e elas continuam lá. E esse é um grande problema do sistema carcerário brasileiro, porque sequer as pessoas conseguem documentos ou conseguem
essa defesa relâmpago que a ex-primeira-dama conseguiu. E a gente descobre também que a mesma juíza que soltou a ex-primeira-dama já recusou outro caso, né, de mesma situação, idêntico, e ela recusou esse outro caso. Então, assim, chamando a atenção para que isso sim é uma apuração de notícia, é a gente o tempo inteiro mostrar como o Brasil se comporta nesse sentido, né? Como a gente se comporta com uma manutenção desses direitos que só vale para alguns, Vadir. O direito o tempo inteiro só vale para alguns, só vale para um determinado grupo heteronormativo, né? A gente fala, são os brancos, ricos e héteros, né? Sempre é assim que funciona. Em relação ao discurso de ódio, que eu gostaria de falar também, o Brasil está criando um plano fértil, né? Um caminho fértil para o discurso de ódio, e cabe a nós também o tempo inteiro estar combatendo esse discurso, porque eu acho que a gente está muito passivo diante de tudo isso. Eu me lembro que no ano passado eu estive nos Estados Unidos, um pouco antes da eleição americana, e antes disso eu estive no consulado, porque eu fui pelo governo, o governo que me levou. E eu levantava a hipótese de Trump ganhar, né? Dentro do consulado, dentro do governo, e todos sem nenhuma possibilidade falavam, mas não, nenhuma possibilidade. Então a gente está alcançando aqui no país também, quando a gente permite, quando a gente se cala, ou quando a gente compartilha coisas que a gente supostamente acha até engraçado algumas vezes, né? A gente está criando esse terreno fértil para o discurso de ódio que está se propagando de uma tal maneira no país, de uma tal maneira criminalizando a população mais pobre, a população excluída, que a gente daqui a pouco a gente não consegue mais barrar. E esse foi o fenômeno Trump, né? O fenômeno foi exatamente assim. A mídia que foi dando toda essa pompa para o Trump, e hoje os americanos eles reconhecem isso, que eles realmente deram todo esse ibope que o Trump precisava para ser o que é hoje, e eu acho que se a gente não abrir o olho, a gente caminha na mesma direção. Mais alguém cuja pergunta foi feita aqui gostaria de ir aqui na frente? Juliana, por favor. Sétimo período de jornalismo, tentando bolar uma pergunta que acho que vocês vão me entender. Eu estava conversando com o Paulo, já que foi mencionado o ex-presidente Lula, o Jair Bolsonaro. Nós sabemos que a população brasileira no todo ela é analfabeta politicamente. E como o jornalismo, nós temos o poder a mídia acaba influenciando muito, né, em relação ao que está acontecendo no Brasil. E como a população acaba sendo analfabeta politicamente, ela interfere muito na opinião pública. E o que vocês acham disso? Em relação à tomada que, a cada semana, a cada mês que esse assunto vai se estendendo, a população acaba interfere muito no voto, por exemplo, né? Vai ter um embate muito grande aí, boa parte é a favor do Bolsonaro, boa parte é a favor do Lula, mesmo sendo condenado, sendo julgado, né? A gente não sabe a resposta ainda, não foi finalizado o processo. O que vocês acham disso? Mais ou menos isso que eu pergunto. Posso dar partida aqui? Não, assim, eu tenho certeza que todo o nosso sistema de rádio e televisão, que atinge a população analfabeta, porque o rádio ainda é hoje, nos rincões do nosso país, o veículo mais utilizado. A televisão hoje atinge 98% dos lares brasileiros, se não mais. Tem mais televisão nas casas do que geladeira, do que fogão. Então, e não são só 7 famílias, são 12 famílias e mais um número enorme de grupos regionais. Se você vai para o Amazonas, você vai para o Centro-Oeste, lá para a região, tem outros grupos que eles têm o mesmo modelo. E muitos deputados, né, que têm senadores, que têm os seus veículos de comunicação, e o modelo é o mesmo. Ele tem uma rádio, jornal e uma emissora de televisão. Eu sei que eu vou jogar a coisa para uma esfera que a gente não atua muito, e é muito bom que o deputado esteja aqui, que é
a esfera pública e a regulação desse setor de rádio e televisão, que em outros países se proíbe a propriedade cruzada. Uma vez eu estava falando com um alemão, ele falou assim, um jornalista alemão, ele falou assim, eu queria fazer uma matéria sobre as emissoras de rádio e TV lá no Congresso Nacional, como é que os deputados agitam? Eu falei assim, você não vai conseguir. Tem uma quantidade enorme, 40%, sei lá, que são donos de emissoras de televisão. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não acredito. Isso é possível? Eu falei, é. E eles nem se, pelo código de ética do próprio Congresso, a pessoa não deve votar em assuntos do seu direito, seu interesse imediato. Vocês, alguma vez, algum deputado se absteve de votar na hora de fornecer uma concessão, aprovar uma concessão, conceder uma concessão para um amigo? Então, eu acho que a gente tem um espaço aqui dessa selvageria que se transformou a radiodifusão brasileira, não tem regra. Esse é o nosso problema hoje. Não tem regra, e por isso que fica assim, qualquer um pode falar o que quer, pode fazer o que quer, não tem regulação. Todas as áreas da economia brasileira têm uma agência reguladora. A gente pode até criticar a maneira como elas atuam, seus estatutos, e para a área de rádio e TV não existe. Porque toda vez que a gente fala, nós, jornalistas, sindicalistas, petistas, comunistas, feministas, sei lá o quê, eles acham que a gente quer a censura, que regulação da mídia é igual censura. Não é. A regulação traria um aspecto humanizante, humanizatório e regulatório das empresas, do papel da TV, as empresas todas. Nós estamos falando da Constituição brasileira, todas as empresas de radiodifusão descumprem a lei que cria as concessões e a Constituição. Porque o capítulo da comunicação social lá da Constituição, que ainda não foi regulamentado desde 1988, a gente não consegue regulamentar um capítulo da Constituição que trata da comunicação social desde 1988, que isso é igual à censura. Lá diz, as empresas de comunicação têm que ser educativas, não pode fazer propaganda homofóbica, não pode estimular o discurso do ódio. E quem é que zela em nosso nome, já que o governo concede, a concessão em nosso nome, quer dizer, em nosso nome, o governo, o Congresso, deu lá a concessão para a Rede Globo, para a TV Manchete, para a TV Rede TV, para todas elas. E onde está a fiscalização e a regulação desse setor? Onde a gente pode reclamar que elas não estão cumprindo, como bem diz a Luciana, não mostra o Brasil, tem até um movimento do Sem Tela, há um tempo atrás, assim, a televisão, ela não espelha o país, ela não espelha o nosso país, não é só na questão da social, racial, é tudo, ela não espelha. Por isso que as pessoas se revoltam. Eu fiz um movimento, fiz uma coisa lá, apareceu outra coisa na televisão, para que a gente reclama? Entendeu? Não existe no Brasil nenhuma iniciativa que parta de algum órgão que trate da questão da regulação do setor de rádio e TV. É uma selvageria, aí vale tudo e, portanto, ela influencia muito a população, principalmente a que não consegue ler, não sabe ler, porque ele ouve, vê, a televisão, é só você ligar, ela entrou na tua casa, não é igual o jornal, que você tem que ir lá na banca, pagar, você liga o botão e está lá. Tem que ter uma regulação, tem que ter um limite, tem que ter uma regra, Dá para passar qualquer tipo de programa em qualquer horário quando as crianças estão ali sozinhas em casa assistindo a televisão. Uma vez na Globo, a Globo fez uma matéria contra uma iniciativa que dizia que não podia ter publicidade dentro de programas infantis. E aí a Globo fez uma matéria contra, dizendo assim, mas isso é um absurdo, isso é um atentado contra o direito do consumidor. Aí eu me levantei, dedinho assim, e falei, olha, mas os países mais civilizados, eles proíbem mesmo
a propaganda dentro dos programas infantis, porque dizem que a televisão foi feita para formar cidadãos, não consumidores. Aqui no Brasil não só tem os intervalos, como tem dentro dos programas, né? Todo mundo, a Xuxa, né, fazia todos os produtos na novela, o tal do merchandising, isso está dentro dos programas. E quando você fala de uma população infantil, que a pastoral da criança muito bem fala, quando chega, aumenta a prostituição infantil nas estradas do Brasil na Semana da Criança. Ela vai lá porque ela quer comprar aquela boneca que ela viu anunciada na televisão. Isso é de uma crueldade para a nossa população. E onde está a regra para isso? E eu, quando falei isso na França, e o editor-chefe falou assim: ah, mas você vai querer comparar o Brasil com a França? Eu falei: não, a gente pode comparar com o Paraguai. Sem problema nenhum. Até o Paraguai a gente nem pode falar mais do Paraguai. Mas eu falei: vou comparar com qual país? Se a gente não almejar o melhor, as experiências melhores, as melhores práticas, né? Então, nós vivemos no setor de rádio e TV uma selvageria. Todas as regras das concessões, elas são desobedecidas, desrespeitadas diariamente. Não há nenhuma iniciativa. Nós até já tentamos vários projetos de lei que têm a menor chance de serem votados nesse Congresso, ainda mais agora, né? Não vota, fica lá engavetado, enquanto os projetos vão a toque de caixa, né, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização. Um projeto de lei que garantiria à sociedade brasileira ela ter o mínimo de civilidade, civilização dentro da radiodifusão, fica lá engavetado. Não há interesse em tocar isso para frente. A gente defende a regulação, uma lei e uma agência reguladora. Outros países têm não só uma agência reguladora, como uma agência que fala do código deontológico, da ética dos meios de comunicação, né? Então, sim, nesse sentido, além de outros aspectos da sociedade, nós estamos muito lá, quase na Idade da Pedra, né, Luciana? E só Deus sabe quando conseguiremos esse marco regulatório que a gente tanto quer. E falando ainda, aproveitando essa fala, para dizer que algumas TVs públicas, né? Nossa, de novo vou falar da TV pública, vocês viram que eu sou apaixonada pelo jornalismo público, mas que a gente tem uma programação infantil seguindo todas essas regras, e, no entanto, a gente é criticado por quê? A gente é criticado porque não só a população o analfabeto político que você falar, é até justificável você falar de uma população brasileira tão pobre, tão sofrida, tão excluída, delas não acreditarem em nenhuma mudança. Agora, e quando isso vem dentro das redações? Jornalistas passivos, jornalistas que saíram da faculdade e tanto faz. Escrevem o que mandaram escrever, falam o que mandaram falar, sem questionamento. É essa passividade que eu acho que a gente tem que questionar aqui dentro da universidade. Esse é o espaço para a gente questionar. Ok. Bom, para finalizarmos então aqui o Canal Aberto 2017, eu pediria para que cada um que está aqui presente fizesse suas considerações finais no tempo de 2 minutos. Por favor, deputado. Olha, esses debates eles têm que se repetir, né? Exatamente, porque esse é o espaço universitário, que é exatamente um espaço de afronta ao senso comum, né? De nós procurarmos considerar todas as nuances da vida, né? E não tão somente aquilo que nos fazem ver, ouvir e assistir, né? Que é o que acontece no nosso cotidiano, né? Se a imprensa, a televisão não espelha a nossa realidade, mas ela constrói a nossa realidade, né? Ela constrói pessoas, ela constrói mentalidades, ela constrói imaginários, né? Sem contraste, né? E nesse sentido, os governos que eu apoiei, o governo Lula e o governo Dilma, erraram,
se acovardaram, não mandaram para o Congresso Nacional, né, ainda que perdesse, mas abriria o debate, né, abriria o debate sobre a necessidade. Eu vou dizer uma coisa a vocês: enquanto nós não tivermos democratização dos meios de comunicação, regulação da mídia, nós não vamos poder dizer que temos uma democracia plena, porque eles condicionam a nossa democracia, eles limitam a nossa democracia. Eles são parte fundamental do estado de exceção que está se construindo aqui no Brasil. Então, é muito importante, curso de comunicação, curso de direito, né, que esse debate tragam outras pessoas, tragam outras visões, né? Mas é muito importante que o debate aconteça, porque até isso estou tentando proibir aqui no Brasil, né? Que se debata, né? Essa história de escola sem partido, na verdade, é a escola do partido único, né? Não é escola sem partido. Então, eu quero aproveitar e reiterar aqui meu agradecimento, foi muito bom, eu gosto, se é alguma coisa que me dá prazer nas agruras de ser um parlamentar aqui no Brasil, hoje de oposição, e atuar na esfera da esquerda, é estar com vocês aqui debatendo, né? Isso, para mim, como diria Machado de Assis, é a glória que fica, honra, eleva e consola. Muito obrigado, boa noite aí para vocês. Também quero agradecer a todos, tá? E parabenizar agora, eu não parabenizei no início, fiquei sabendo que hoje é o dia do jornalista, parabéns a todos vocês. Na condição de professor desta faculdade, da Faculdade de Direito, e aqui com alguns ex-alunos meus também aqui presentes, eu gostaria de dizer que este encontro, este momento aqui para vocês, todos vocês, seja para o direito, seja para o jornalismo, ele tem como finalidade mostrar a vocês que o nosso interesse maior aqui da frente é que vocês possam ter aproveitado alguma coisa e com isso formar uma opinião. O professor de Direito, falo do meu caso, ele tem um interesse maior com seus alunos, tá? Fazer com que eles, ao final do décimo período, ao final do curso, eles tenham condições de formar uma opinião sobre aquilo que foi passado para eles. Tenho certeza que daqui hoje vocês saem com uma opinião formada sobre o quê? Sobre o tema em debate, que se debateu aqui, pelas palavras das nossas jornalistas, pelas palavras do nosso nobre deputado, tá? E desse humilde promotor de justiça. Quero crer que possam ter contribuído com muito que se esperava aqui, mas dentro dos meus limites, dentro daquilo que a minha vida profissional me ensinou, dentro do meu pensamento constitucional, do direito ao devido processo legal, do direito às garantias constitucionais, eu sempre pautei nesse sentido, tá? E às vezes até, como promotor de justiça, como ex-defensor público que sou, às vezes até, como promotor de justiça, eu estava sendo um excelente defensor público. Obrigado pela atenção e espero que uma outra oportunidade exista. Parabéns a todos pelo jornalismo. Eu quero aproveitar esses 2 minutos de fala para fazer mais um apelo pela diversidade, contando uma história. Eu estive agora no norte dos Estados Unidos, Minnesota, e a gente foi conhecer um projeto Menina dos Olhos, ainda do governo Obama, que era um projeto de ciência, um museu de ciência, onde estudam 400 alunos e falam mais de 40 idiomas entre eles. Ou seja, eles se entendem lá, cada um falando uma língua, e eles têm várias opções sexuais, diversidade, total diversidade, né? Vêm de vários lugares do mundo e convivem ali no mesmo espaço. E eu perguntei à pesquisadora por que isso é importante para a ciência. E ela explicou que quando eles foram fazer, por exemplo, o teste do cinto de segurança, o cinto de segurança, ele, na verdade, quando fizeram, descobriram que o cinto de segurança só matava mulheres. Toda vez que tinha uma colisão, os homens eram salvos e as mulheres morriam. Precisou entrar uma equipe de pesquisadoras mulheres para descobrir que eles, mediante o centro de gravidade do homem e da mulher, ficam em diferente local. Então, isso fazia com que as mulheres morressem, condenava as mulheres, porque o centro de gravidade delas era outro, precisava de um material que desse conta dos dois sexos. E aí ela fala que isso é importante para a ciência. Queria dizer que o Brasil está indo na contramão disso, nesse momento. A gente está indo exatamente ao contrário.
A gente está tirando a diversidade de todos os nossos espaços. A gente está tirando o poder de fala de todos os nossos espaços. E o futuro disso é uma ciência pobre, é uma sociedade pobre, é uma mídia pobre. Então, a gente que lute para que a diversidade continue, que isso seja a nossa briga, que essa seja a nossa bandeira, e que a mais urgente dessas bandeiras, regulação da mídia. Por favor, vamos lutar pela regulação da mídia. Bom, acho que eu nem precisava falar mais nada, mas eu acho que é isso. Obrigado mais uma vez de ter a oportunidade de ter vindo aqui. Aos estudantes de jornalismo, eu digo que, como a gente já falou, a gente tem paixão, tem tesão pela nossa profissão. Eu ainda acredito neste país, acredito na nossa profissão, que nós, como dizia o Galeano, né, para que serve a utopia, né? Se a gente, cada vez que a gente acha que está chegando perto, ela se afasta mais, a gente vai chegando perto, ela se afasta, então para que serve a utopia? E aí ele diz, é para fazer a gente caminhar. Então, nunca percam a vontade de mudança, a vontade de progredir. Eu sempre acho que todas as saídas, elas têm que ser coletivas. Não dá, eu já fui muito Don Quixote, ainda sou, por causa disso já fui demitida de todos os meios de comunicação praticamente, mas eu acho que a gente ainda tem um espaço de discussão, um espaço de sensibilização, o espaço de influência, mesmo dentro das redações, que a gente tem que fazer as mudanças sociais coletivamente. O caminho que nos empurram para a intolerância, para a individualidade, para o individualismo, nós temos o espaço das nossas particularidades pessoais, mas o espaço da construção da democracia, ele é um espaço coletivo. A gente sempre olhar um pouco para fora da nossa esfera pessoal, profissional. Então, eu acredito que vocês que estiveram aqui hoje, assim, muito obrigada de nos ouvir, e vocês do jornalismo podem sempre contar com a gente para quando vocês quiserem, e eu espero que esse debate de vocês estarem conosco, e o Álvaro, ele além de ser professor militante, né, ele também faz parte do Fórum pela Democratização da Comunicação do Rio de Janeiro, onde a gente debate esses assuntos da regulação da mídia e de outras questões, para que a gente se capacite, para que a sociedade civil ela se capacite para esse enfrentamento na hora que for necessário, em apoio aos nossos parlamentares, inclusive, lá no Congresso Nacional. Muito obrigada e viva o jornalismo! O Canal Aberto, então, de 2017, em sua quinta edição, cumpre, então, com um papel que é fazer com que você construa sua opinião de maneira clara e objetiva. Para finalizar, eu gostaria de chamar aqui, então, o coordenador do curso, Álvaro Brito, para entregar os certificados. Muito obrigado.